Uma das mais belas histórias que já se ouviu contar, extraído do livro da vida, muitos acreditam ser a história da salvação dentro de todo o seu contexto, a começar pela gravidez amorosa de Deus por nós, enquanto gestava, construiu a maior obra-prima que os olhos humanos já podem ver, ter visto, que é o universo com suas multicores, multiformas, cheia de pinceladas, de cores inusitadas, cores lindíssimas, belíssimas, formatos expressivos, onde tudo fala, tudo encanta, tudo respira, tudo é vida, toda a natureza encanta os olhos de qualquer poeta, de qualquer artista plástico, pintor e de qualquer sensibilidade humana. E tudo isso para colocar o homem para ter este paraíso, ter este Éden onde ele deveria ser literalmente feliz, porque tudo que Deus colocou ao redor do homem foi para trazer e estender a ele uma felicidade plena, o próprio céu. Mas por culpa do próprio homem, o pecado entra e desencadeia sobre todas as gerações posteriores a maldição do pecado original, que culmina com a vinda de Jesus, que veio para apagar toda a nossa mancha pecaminosa com seu sangue, com suas palavras, com a sua misericórdia, com seu amor, com a borracha da misericórdia, que é seu próprio coração sensível e apaixonado pelo homem. Mas quando nós chegamos aí neste ponto que chegou a plenitude dos tempos, nós elevamos nosso pensamento a Jesus, porque eu, Luiz Gonzaga, eu prego Jesus Cristo encarnado, a paixão, a ressurreição e a sua ascensão e glorificação dele. A minha pregação sempre se baseia em todo este ciclo que Jesus, o meu Salvador, aquele que eu sou literalmente apaixonado por ele, por este amor que eu tento retribuir com a minha conversão no dia a dia, para demonstrar a ele que eu agradeço do fundo do meu coração, com minha própria vida, tudo aquilo que ele fez, não só por mim, mas por toda a humanidade de todo tempo e lugar. Nós vemos que a trinitariedade divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma família, e toda família ela é constituída numa só carne. Ela é uma só, com várias pessoas, porque todos possuem o mesmo sangue, uma plugação de dois seres, o homem e a mulher, de onde deriva pelo amor toda a prole, e ali se torna um, porque uns morrem pelos outros, dão a vida uns pelos outros, se trabalham em favor uns dos outros. Tudo se torna sacrifício leve uns por causa dos outros. O amor existente, embora com tudo aquilo que nós sabemos de atritos, conflitos, desencontros, decepções, porque a família não é perfeita, mas é a maior bênção que Deus nos deu, e exatamente porque o Pai está com o Filho e o Espírito Santo é toda a ligação de amor entre ambos. E este amor que nós temos sanguíneo, ou este amor pelo nosso relacionamento de vivermos juntos sob o mesmo teto, oriundos do mesmo útero, oriundo do mesmo esperma paterno, nos leva a ter um amor quase que inconsciente, consciente e inconsciente. E nós vimos que dentro dessa família
divina, sagrada, trinitária e una, um só Deus em três, havia necessidade de um pagamento exatamente por essa mancha, essa marca, que ao longo da história de todo o Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, acompanhou cada ser humano, derivado de uma herança, derivado de um jugo hereditário que veio de uma desobediência, de um orgulho, de uma soberba, de um casal que foi o portal por onde toda a humanidade passou e chegará até o último homem descendente dos filhos de Eva, de Adão. E nós vemos que Jesus, não se apropriando da sua condição divina, ele simplesmente sai do seu lugar cativo, do seu espaço de direito junto do Pai, rasgando o coração do Pai, obedecendo o Pai, por amor a nós que faz parte dessa família, por Jesus, ele sai dessa zona de conforto, entre aspas e fecha aspas, desce até nós e é gerado no útero de uma criatura, sendo ele o Criador. Isso tudo é de uma sublimidade, é de uma beleza incontestável e inexprimível. E ali ele é gestado durante todos os 9 meses, tal como é a criatura humana, como humano, 100% humano, embora 100% divino, e cresce sob o cuidado e a tutela de São José, da Virgem Maria, como uma família pobre, uma família comum de Nazaré. E na medida que ele cresce, desenvolve-se a sua inteligência, desenvolve toda a sua potencialidade divina, idem por buscar constantemente, ininterruptamente, tudo aquilo que pertencia exatamente ao Pai, o céu, deslumbrado com a criação e elogiando a criação, contemplativo de tudo que foi criado e sempre falando do Pai. E aos 12 anos, quando ele teve, de certa forma, uma certa autoridade, ele diz com toda clareza: eu devo ficar na casa do Pai. Não se referia absolutamente ao pai adotivo São José, e mesmo que se fosse um pai biológico, mas ele referia ao Pai, e mostrando com o dedo indicador o Pai, para que todos nós também pudéssemos ver naquele gesto que temos apenas um Pai, o Pai com P maiúsculo, e que todos os pais terrenos são utensílios, são pessoas possuídas de todos os sentimentos que são semelhantes ao Pai em tudo aquilo que representa a paternidade humana. Ele usa do pai e da mãe exatamente para ter um cuidado, um zelo, amor e dispensar tempo, paciência com a prole, com os filhos, até que eles emancipem. E mesmo assim, enquanto vivermos por mais tempo, por mais séculos que vivamos ou décadas que vivamos, nós sempre estaremos plugados nas nossas genitores. O pai e a mãe nunca sairá de nós, nunca, porque temos e carregamos dentro de nós os seus DNA, carregamos na memória, carregamos a lembrança, caso eles já tenham partido para a eternidade, para junto do Pai, que é Pai deles também, como é meu e dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, e assim toda a minha ascendente e descendência. Nós vemos que esse gesto de amor do Pai é um gesto que nenhum pai terreno faria ou permitiria que um filho fosse
sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu simplesmente para salvar uma humanidade perversa, desobediente, de nuca de bronze, de testa de ferro. Ao contrário, tentaria salvar o Filho de todas as formas. Por isso que dentro da tradição verbal, São José faleceu antes da paixão de Jesus, porque ele não suportaria, como homem, como pai adotivo de Jesus, ver todo aquele descarrilhamento de maldade sobre Jesus. Ele avançaria, ele morreria, mas ele tentaria com todas as suas potencialidades humanas salvar o Filho da cruz, salvar o Filho daquelas ironias de todos aqueles soldados. E voltando, nós vemos que os passos de Jesus, desde uma pequenina cidade até quase desconhecida, anônima, Nazaré, ele frequentava desde criança o templo de Jerusalém, que era a cidade do grande rei, a famosa Jerusalém, a terra do grande rei. Sempre frequentando, porque ali tinha os pergaminhos onde estava escrito toda a história, desde Adão até o momento em que ele veio. E ele se tornou tão conhecedor e tão cheio de sabedoria, não porque lia ou porque ouvia, não porque só os joelhos da mãe punha como carteira escolar para servi-lo e ensiná-lo juntamente com o pai, que lhe ensinava a profissão e aquilo que havia aprendido, porque o casal, Maria e José, eram exímios judeus, eram religiosos, eram cumpridores de todos os mandamentos, eram cumpridores de todas as obrigações religiosas que a religião judaica exigia naquele tempo. E claro que eles passaram, como se é praxe, repassar aos filhos a herança religiosa que recebemos dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, bisavós e assim por diante. Mas Jesus, ele não perdia tempo. Ele simplesmente aproveitou ciosamente o tempo que ele teve terreno para gritar a todos os pulmões, dizendo, anunciando, ensinando para todos os letrados e iletrados que o nome de Deus é Pai, não Elohim, Javé, ou nem podia se falar o nome de Deus porque isso era blasfêmia, era uma heresia. Mas Jesus nunca teve medo de anunciar o Pai, de falar do Pai, coisas que levavam os doutores da lei, fariseus e escribas, a rasgarem a própria veste sobre o corpo em sinal de revolta contra as falas blasfêmicas daquele jovem galileu. E Jesus continuava, assim como ele veio para cumprir a vontade do Pai, revelar o Pai, o rosto terno do Pai. Nada o impediu de ir e vir incansavelmente em lugar nenhum, em templo algum, em rua nenhuma, em porta de nenhuma das 4 portas de Jerusalém, no meio da multidão que fosse, no jantar que fosse, no momento de diversão, numa procissão que se fazia nos templos das festas judaicas, tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, no ir e vir, ele não se cansava de falar do Pai. Ele não se cansava de mostrar a sabedoria que vinha de dentro dele, mesmo em idade tão tenra, tão jovem, tão pequeno. E quando ia crescendo mais ainda, as falas, o número de pessoas que o seguia
o número de pessoas que o admiravam, a preocupação da mãe por ver um filho que aparentemente era rebelde, porque ele ia contra a cúpula judaica exatamente porque tudo aquilo que eles faziam exatamente o avesso da verdade. E ele, a verdade plena, pura, santa, inexplicável, inigualável. Por isso ele não teve coragem de falar a verdade, tanto que tantos que falaram a verdade de Deus foram degolados, foram crucificados, foram martirizados, foram picados, foram mortos e devorados por feras famintas, foram colocados em postes com betume e incendiados, foram lançados a fogueiras, enterrados vivos, enfim, todo tipo de martírio. Aqueles que seguiram esse Jesus corajoso com toda a coragem que eles tiveram a partir de Pentecoste, a partir do encontro que tiveram com Jesus, mesmo na ausência física de Jesus, mas pelo batismo no Espírito Santo, que nunca desplugou-se da terra, que é a igreja. As conversões foram verdadeiras, foram reais e mudaram as histórias do mundo, como Francisco e outros. E quando nós percebemos que Jesus nunca perdeu tempo sem ficar um dia ausente do contato com o Pai, durante o dia ele era muito procurado. Ele era muito procurado e ele procurava. Ele era procurado pelas ovelhas gordas e viçosas, e ele ia também à procura das ovelhas desgarradas, rebeldes, as ovelhas negras do rebanho, exatamente para puxar-lhes a orelha, no sentido de abrir os ouvidos, para atingir o tímpano dos corações das ovelhas. Qual era a verdadeira verdade? Porque até então eles estavam com os ouvidos tapados, os olhos vendados, a boca lacrada, exatamente para não falar absolutamente nada. A função de toda a prole, de toda a multidão daquele tempo, daquela região, era calar, não falar, não rebelar. Era simplesmente obedecer a toda a maldição de ávaros, de egoístas e, acima de tudo, ambiciosos, cegos, doentios pelos impostos absurdos que todos tinham e deveriam pagar. Por isso, o grande ódio da multidão pelos cobradores de impostos, onde nós temos Mateus, tínhamos Mateus e tínhamos também Zaqueu e outros, e que se transformaram não em cobradores mais de impostos, ou eram literalmente comandados pela cúpula romana, mas simplesmente passaram a cobrar um pouco da atenção, para que eles pudessem lançar palavras de ouro nos corações empobrecidos daquela massa cinzenta, daquele povo, perdidos da casa de Israel. E Jesus formou seu pequeno grupo, seu pequeno exército, cumpriu em plenitude todos os mandamentos pela obediência à hierarquia religiosa, porém o seu coração tinha outro caminho, caminhava em outros caminhos. Era o caminho da vontade do Pai, era o caminho da alegria que ele queria causar ao Pai. Por isso ele não fugiu nem 1 milímetro, nem para a direita e nem para a esquerda da vontade do Pai. Foi obediente até a morte de cruz. Não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas tornou-se homem e escravo, obediente até a morte de cruz. E desceu à mansão dos mortos para ressuscitar e se elevar
e estar na glória sobre toda a humanidade como um azul do céu, para nos encher de amor, para fazer chover sobre bons e ruins. Porque é o Deus que entende, é o Deus do entendimento, é o Deus da compreensão, é o Deus que extrapola toda a justiça para fechar com a misericórdia. E quando vemos que o tempo de Jesus cumpriu na terra, depois que ele deixou os seus seguidores, que deixou cristãos, não cristinhos, mas cristãos, ele ainda disse que o Paráclito ainda viria, para eles não saírem, porque é junto na comunidade que recebemos, para eles ficarem esperando até o dia da festa de Pentecostes. Então, sim, as flechas incendiárias que desceu do céu pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, as línguas de fogo que desceram pela explosão do abraço saudoso do Filho no Pai, incendiou o coração daquele pequeno grupo, que tinha como função incendiar, jogar combustível da palavra de Jesus, o combustível do ressurreto, o combustível da verdade, o combustível da lembrança que fazia lembrar todos os milagres, ressurreição e tantos outros milagres impossíveis naquele tempo que Jesus realizara, não para dar espetáculo, mas para mostrar a grandeza do seu poder, que ele podia muito além, porque ele tinha compaixão dos que eram aleijados, que eram desplugados de saúde, ou que estavam mortos, ou doentes, ou coisas do gênero, o que ele não poderia fazer com toda a humanidade, mostrando assim que era também Deus. Não escondeu nada, revelou de público que ele e o Pai eram um, que toda a autoridade que ele dava, que ele tinha, vinha do Pai, era oriunda do Pai, onde mais raiva, mais grito dava os doutores da lei, os hipócritas, os fariseus hipócritas, os doutores da lei hipócritas, e assim por diante. E é interessante que a perseguição aos que seguem Jesus, ao próprio Jesus, plugado no coração de tantos, continua sendo perseguido até hoje. Mas ele profetizou que no mundo havereis de ter grandes aflições. Ele não falava só para a primeira gestação dos apóstolos, mas ele falou para todos até os confins do tempo e disse: mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, porque a cabeça será sempre eu. O motor que vai vibrar, empurrar, fazer navegar nas águas do amor do Pai sobre o mundo, com autoridade acima do mundo, porque o mar significa o lugar do mal, onde Jesus andou, pisou sobre o mar, dominando-o. A igreja também navega. Ela tem que navegar sobre o mundo, por isso tanta autoridade ela tem, embora o mundo conspira, uma grande parte do número conspira contra uma porcentagem mínima. E graças a Deus moramos num país extremamente religioso, embora peneirado, todos os que praticantes da religiosidade sobrarão poucos, porque são poucos os santos que são elevados aos altares, e nós precisamos ser santo como Jesus é santo, como o Pai é santo. O próprio Jesus nos deu essa ordem. E ser santo é ser curado do medo, principalmente, de se revelar como cristão, se revelar como seguidor de Jesus, é não negar essa verdade, é fazer o sinal da cruz com reverência diante da igreja em qualquer hora do dia ou da noite, é não ter vergonha de entrar na igreja e ficar ali ajoelhado, ganhando tempo, não perdendo tempo no dia, é não ter vergonha de carregar um texto na mão, de debulhá-lo,
de pôr esses adereços religiosos no carro, frases que diz respeito ao amor maior que é Jesus, sem medo de, por causa do respeito humano a outras religiões. Todas elas demonstram e exibem a própria religião e se orgulham dela, e por que nós não? É claro que Jesus foi humilde, é humilde, mas a nossa humildade nos leva a dizer que nós somos seguidores do gadareno, do homem do cabelo longo, do fracassado da cruz, do machucado que não fez nenhum movimento para se livrar dos algozes, das chibatadas, dos cravos perfurando-lhes os membros, da coroa de espinho que cravou no seu crânio, dos murros, dos pontapés e, acima de tudo, do despilo, de xingá-lo e de dizer, desafiando: se és filhos de Deus mesmo, então desce da cruz. Ele aceitou absolutamente toda sorte de humilhações, de fome, de sede, com o olhar manso como o olhar do cordeiro, que é o mais manso dos animais, e ele foi o mais manso de todos os homens, e só aceitou ficar acima de nós porque ele foi cruelmente cravado no alto da cruz. Mas sempre ele desceu até os pés de todos nós para nos lavar os pés, no sentido de que o Senhor não é maior do que o seu servo, e nem o servo maior do que o seu Senhor. Ele vem mostrar que no mundo somos todos iguais, e ele vem se igualar a nós no amor, na humildade, na bondade, na misericórdia, sem buscar um canto, um recanto luxuoso, sem buscar nada, absolutamente nada que o ladrão roubaria, que a traça comeria, que a ferrugem destruiria. Não, ele não buscou nada. Ele dormia na grama, ele dormia no casco de navios, ele dormia na orla marítima, ele passava a noite entre as pedras e as rochas das montanhas, sempre falando com o Pai, se alimentava quando lhe dava jantar, aqui e acolá, principalmente nas casas, na casa dos seus amigos, porque ele foi de aprofundar relações afetivas profundas com Maria, Marta, Lázaro e outros e muitos outros. Como diz João, não cabe na Bíblia dizer, nem há necessidade, são exemplos. E quando ele é morto por causa do amor a nós e principalmente ao Pai, sepultado num túmulo terreno, ressuscitado pelo amor do Pai para mostrar à humanidade que é morrendo que se vive para a vida eterna, como diz na música de São Francisco. Ele ressuscita glorioso, ele ainda passa 40 dias aqui, dando as últimas instruções para os apóstolos. E depois ainda envia o Espírito Santo em plenitude para relembrar e para mostrar, encorajar, consolar, iluminar, ensinar, orientar, para que os apóstolos dessem continuidade, e os apóstolos dos apóstolos, discípulos dos apóstolos, desde Pedro até hoje são mais de 300. Papas ruins, papas infantis, papas pecadores, mas foram papas. E a igreja não rebentou. A linha tradicional de uma igreja viva, que se mantém viva e manterá viva até a consumação dos tempos, porque Jerusalém celeste descerá, ou a igreja militante subirá e encontrará e virará o paraíso dos paraísos, onde não temos condições de avaliar beleza, amor
luminosidade, alegria, santidade e coisas do gênero. E quando Jesus ascende ao céu, ele volta para o Pai. Está com o Pai, à direita do Pai. E diante do nome do Filho, todos os joelhos se dobram, o inferno se dobra, os demônios se rendem, porque não há nome maior nem mais poderoso. Uma gota de sangue fere, um sacramental da igreja leva os demônios quando eles estão em posse de alguém, leva-os a berrarem. A imagem de Nossa Senhora chegando no rosto do que está possuído, berra-se o demônio dentro dele. A água benta leva-os a berrar. O crucifixo leva-os a berrar. O óleo bento do crisma leva-os a berrar. A autoridade do sacramento da ordem, que é padre, que faz exorcismo, leva-os a berrar e a deixar aquele corpo e voltar para o inferno, porque eles não podem, com nome e com nada que a igreja oferece, para afugentar o demônio. Por isso, lendo e estudando sobre demonologia, o verdadeiro tratado dos demônios, eu aprendi que para nunca se ter uma possessão ou para que o demônio saia de alguém, quando sair, o que deve fazer para que a casa fique fechada é só a Eucaristia e o Rosário, obviamente a confissão, obviamente a conversão. Por isso que quando Jesus sai e dá o primeiro grito, depois de ter autoridade para isso, 40 dias, que é um longo tempo no deserto, depois do batismo, onde ele sai para pregar, porque já era hora pela lei judaica, o primeiro grito é: convertei-vos e crede em mim, no Evangelho. Converter a quem? Ao Pai. Tudo voltando para o Pai por Jesus, no poder do Espírito Santo. Por isso, hoje, sendo o Dia dos Pais, vamos dizer que todos os dias o são, amanhã será, depois da manhã, porque Pai será sempre Pai. E quando nós falamos em Pai, eu estou falando do Pai Celeste, do Pai com P maiúsculo, do Pai que nos deu nossos pais biológicos, do Pai que nos deu absolutamente tudo, a vida, nos deu o mundo, nos deu condições de sobrevivência e nos dá uma condição de estar na moradia, no banquete eterno com Ele, no céu, onde nós veremos Ele tal como Ele é. Porque Jesus nos permitiu, Jesus abriu as cortinas. A morte de Jesus foi para que a cortina se abrisse lentamente e fosse desvelado o rosto do Pai. Ele precisou de passar por tudo aquilo que eu falei anteriormente para que nós pudéssemos ver o Pai. Caso contrário, não veríamos jamais. Seria o rosto do demônio, a cara do demônio, aliás, que veríamos. Então é por isso que nós temos que nos converter ao Pai. É por isso que nós temos que ouvir Jesus: convertei-vos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: voltem para o Pai através de mim. Eu sou a ponte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida enquanto na terra, para que vocês sejam alimentados. Eu sou a babá de vocês. Eu sou o cuidador de vocês. Eu sou o professor de vocês. Eu sou exemplo de vocês, eu sou mamãe de vocês, eu sou alimento de vocês, eu sou água viva de vocês, eu sou a luz para que vocês não tropecem de vocês, eu sou a videira onde dou para vocês o alimento do ramo, eu sou o pão que contém todo o sabor.
Eu sou o leite e o mel, que nasci na terra, prometida aos pais antigos, antepassados de vocês. É por isso que eu peço, abre o coração para aceitar o Espírito Santo, porque por ele, dar a ele o volante da sua vida, porque você está agarrado no volante da sua vida. Eu vou onde quer, nós vamos onde queremos, e eu te pergunto, e para onde nós estamos indo? Para a missa? Se faz frio, eu não vou à missa porque ele está fazendo frio, mas se fosse para uma balada, eu iria tranquilamente, até pelado, com roupa decotada, com cara e coragem. Agora, para ir para a igreja não está fazendo muito frio. Ah não, padre, fala demais. Ah não, o santo não é para mim não, é para outros. Se estiver chovendo, se eu tiver de encontrar com a namorada ou vice-versa, eu sairia debaixo de chuva. Tenha sobrinho ou não, eu enfrentaria barro, poeira, qualquer coisa para ir ao encontro da pessoa que eu digo que amo, que eu estou namorando, para aproveitar a vida. Se eu quero outra coisa, se alguém te oferece alguma coisa que é do seu interesse, pode estar caindo neve que você vai, pode estar caindo chuva que você vai, pode estar esturricando o sol que você vai. Agora, para ir à missa, encontrar com Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, nós não vamos. Eu não vejo briga na porta da igreja para entrar. Nesse tempo de pandemia, todos nós que chegamos lá na porta, nós entramos. Eles dão um jeito de nós entrarmos, porque Jesus nos quer ali no redil, juntos, celebrando tudo que Jesus viveu. E desde o princípio do mundo, nas catacumbas, no cemitério, celebrava-se porque era proibido falar de Jesus, celebrar missa, e hoje temos a igreja onde celebramos a mesma coisa e não cansamos de ir e ver e ouvir a palavra, o pão da palavra, o pão eucarístico, porque é um presente do Pai para nós. Eu não me canso, eu saio e ando 15 quilômetros para baixo, 15 quilômetros para cima, com gasolina, sem gasolina, para ir à missa num dia de semana, mesmo com aperto, eu faço tudo, rebolo durante o dia para ter tempo para ir à missa. Não é porque eu já fiz 70 anos não, mas tem 33 anos que eu faço isso, desde que eu conheci o meu amado. É o mínimo que eu faço. Deus não precisa de nós na igreja, Deus não precisa de mim, mas Ele quer precisar de mim. E é eu que preciso de Deus, é eu que preciso de rezar. Cabeceira de cama e retrovisor de carro, não reza, não pendura texto lá não, para ficar pendurado como se fosse um amuleto que espantar capeta. Não faça isso. O texto é para ser debulhado no dedo, guardado no bolso ou na bolsa. Achamos camisinha nas bolsas, nos bolsos, nas carteiras. Achamos dinheiro. Achamos qualquer coisa menos um texto, uma medalha de Nossa Senhora da Medalha, que prometeu prometer para andar com ela. Nós não achamos. Deus quer um presente de nós. Deus quer ser presenteado, né, no Dia dos Pais, não, que é um dia comercial. Não devia ter dia de pai nem dia de mãe instituído pelo calendário, não, porque todo dia é dia de dar presente para mamãe, um beijo, um abraço. Oi mamãe, te amo, papai te amo, um abraço. A gente não se cansa de abraçar, não existe canseira de beijar, não existe canseira de pegar na mão, de pedir beijo, papai, mamãe. Não existe. Deus deu autoridade para eles nos abençoar. E nós estamos perdendo muito, porque nós chamamos nossos pais de você, nós medimos com o pai e a mãe, nós brigamos com o pai e a mãe, nós fazemos o que queremos na casa dos nossos pais, nós entramos com o namorado e namorada pro quarto, fechamos a porta, fazendo dali um motel, nós não respeitamos o pai e a mãe, eles ficam caladinhos porque eu não sei o que é que eles pensam, mas o que eu penso disso é que a minha casa não é motel.
que eu sou cristão, que isso Deus não gosta. Que não é da vontade do Pai, Ele quer o namoro santo, Ele quer o noivado santo, Ele quer um casamento santo. Hoje conheço a namorada, amanhã, hoje mesmo, já é lua de mel. Não foi os tempos que mudaram. Nós até dizemos os tempos mudaram tantos, mas as pessoas continuam as mesmas, repetindo os mesmos atos. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruída com enxofre e fogo. Na época do Noé foi destruída com água. E Sodoma e Gomorra está morrendo de inveja do mundo atual, da vida e do sistema atual. Morrendo de inveja. Deus quer santidade. Deus quer qualidade de vida. Com pecado não temos qualidade de vida, com pecados graves. Sem Jesus nos acompanhando, buscando na igreja, buscando na palavra, buscando nas celebrações, seja num culto, seja numa celebração de uma missa. Sem Ele nós não somos felizes, não somos nada, não fazemos nada. A vida é vazia, suicida-se, mata-se, rouba, apronta. Quantos políticos que eram religiosos e quando entram lá deixam de ser religiosos? Porque não existe coerência mais. O dinheiro grita muito mais do que a fé. Não se vê político falando em Deus, a não ser em campanha eleitoral pela primeira vez, para poder ganhar adeptos. Ah, isso é bom, ele fala em Deus, vai na igreja, depois você nunca mais vai ver. Isso quer dizer que nós estamos muito longe de sermos realmente pessoas católicas ou evangélicas ou coisa do gênero, ou pessoas de outras religiões. Mas a massa hoje é moda dizer que não crê em Deus, que eu sou ateu. É moda. E quanto mais avanço nas disciplinas do mundo, muitas pessoas, não vou generalizar, dizem que não crê em Deus. Principalmente quando passo pela história da igreja, porque a igreja viveu a infância, é claro, a infância, tem que cuidar da criança até que ela cresça. Adolescente, ele ainda não sabe as coisas direito, não amadureceu. A igreja também caminhou desse jeito. Ela vai ganhando maturidade com o tempo, vai ganhando compreensão com o tempo, vai adequando a certas coisas com o tempo, mas a palavra é a mesma, os mandamentos são os mesmos, a lei da igreja é a mesma e isso é imutável. A lei de Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável e eu não tenho que adequar a palavra de Deus aos meus pecados, querer que a Bíblia engula meus pecados. Jamais. Por isso, eu estou falando para pessoas que realmente querem mudança de vida, querem melhorar a qualidade de vida, porque a qualidade de vida do povo está simplesmente terrível. O povo tem reclamado, o povo tem adoecido, hospitais estão cheios. Não estou falando de Covid, não. Estão cheios, mesmo antes estavam cheios, médicos cheios. Você vai no psiquiatra só daqui a um mês, vai no psicólogo, não tem lugar, não tem hora, tem que esperar, tem que dar um jeitinho. Remédio se compra sem parar, farmácia tudo tá ganhando dinheiro, abre farmácia por todo lado. Por quê? Porque o povo tá doente, tá com dor por todo lado e a dor é na alma. A dor é na alma porque falta o verdadeiro remédio que se chama Jesus. Porque está faltando Deus Pai. Está faltando o Espírito Santo de Deus. Está faltando uma vida de temor a Deus, de ter medo, muito medo, não do Covid, mas de não fazer a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai, o Espírito Santo, a Virgem Maria e São José,
para sempre toda a corte celeste sejam louvados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém.